Que a paz de Jesus esteja com todos. Queridos amigos e irmãos de Ideal Espírita, também todos os irmãos que trabalham para conquistar a própria espiritualidade, para alcançar esse patamar de amor, de fraternidade, que nos possibilita estender as mãos, os pensamentos e o coração em orações ou em trabalhos manuais ou em momentos do nosso dia, horas do nosso dia, que nós possamos dispensar aqueles todos irmãos de jornada que necessitam de um socorro, de uma ajuda. Começamos hoje, nessa quinta-feira, aqui no Grupo Espírita Casa de Guará, novamente, com a lição da nossa irmã Joana de Ângeles, né, que é o trabalho do livro Vidas Vazias. Nós temos aqui, Vidas Vazias, esse livro que a gente vem trabalhando há algum tempo com todos vocês, né, que é um repositório de aprendizado para mim, né, acredito que para vocês também. Então, ter o livro, acompanhar as lições, é um bom método, né, para que a gente não se esqueça do que Joana de Ângeles vem nos alertando, esse espírito amigo. Então, nós vamos começar o nosso trabalho com esta lição chamada Recomeço, que está no capítulo 25. O que será que nossa irmã Joana de Ângeles nos alerta para este recomeço? Porque todos nós que estamos aqui encarnados hoje, nós estamos fazendo um novo recomeço. E vamos então refletir o que é que nós estamos realizando em termos de deveres e de crescimento espiritual em nosso projeto de autoiluminação. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e vamos fazer a oração que ele nos ensinou, que está lá no Evangelho de Mateus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Livrai-nos realmente de toda a tentação. Porque todas as vezes que nós negamos estender a mão para um irmão nosso que está numa necessidade, vivendo uma necessidade temporária, ou então uma necessidade durante toda a sua existência, nós estamos negando o amor de Jesus para com todos, porque a própria oração que acabamos de fazer, ela é a oração que nos conecta aos céus, ao Pai que é Deus, e nos conecta aqui embaixo, neste recomeço, a todos aqueles que caminham conosco na mesma jornada. Portanto, estamos todos encarnados agora no século 21, né? Nós estamos em 2021, já em julho, e temos uma longa jornada. Cada qual no seu tempo cronológico, mas cada qual vivendo no seu tempo interior as benesses, as auguras, os desafios da existência. Tudo isso faz parte da nossa trajetória. Quando eu estava preparando a lição, eu lembrei que nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai dizer que todo crescimento espiritual é desafiador. E eu lembrei de uma série que eu assisti, muito interessante, chamada Annie Coé, né? Em inglês vai estar assim, Anne Whitney,
mas é assim, Anne com 2 N, com E. É a história de uma órfã, né, que vai viver todos os desafios da sua existência para alcançar a realização dos seus sonhos e dos seus desejos. É uma série com 3 temporadas, né? Cada temporada tem uma série de episódios e vocês vão ver como é que aquela órfã ela consegue ir superando devagar as agruras que ela passou em sua existência, nos orfanatos, depois no processo de adoção por algumas famílias, tudo que ela sofreu até chegar à universidade. Quando eu assisti essa série, a primeira vez que eu assisti com o olhar junguiano da psicologia analítica, né? Então, peguei os conceitos principais da psicologia analítica e aí eu assisti a série. Só que agora, no mês passado, eu assisti novamente, mas com o olhar da psicanálise. Então, eu já assisti com Freud. Olha meus companheiros, né, para assistir. Claro que eu assisti as séries sozinha, à noite, sem companhia humana, encarnada nenhuma. Não sei se tinha algum desencarnado junto a mim, mas eu convidei, né, os que pudessem me sugerir, os que pudessem me ajudar, que tivessem condições de me socorrer na interpretação dos fatos e das cenas dessa série. Então, para mim, esta série é um filme que representa o tema que nós vamos estudar nessa noite, que se chama Recomeço. Então, Anne com E. Por que eu estou falando logo o nome do filme no início? Porque quando a gente vai fazer a aferição das palestras, né, do Grupo Espírita Casa de Guará, a gente costuma fazer via um dispositivo que o próprio YouTube tem e que lhe informa a quantidade de tempo que uma pessoa fica a assistir às palestras. Então, nós temos atingido, numa totalidade, né, mais ou menos 50%, o que significa que a metade daquelas pessoas que assistem, que vocês veem lá, visualizações, 100 visualizações. Dessas visualizações, o próprio YouTube disponibiliza o percentual de pessoas que só assistiu 5 minutos, o percentual de pessoas que assistiu 20 minutos. Quer dizer, o percentual que assiste a palestra inteira é muito pequeno. Então, visualização não significa assistir a palestra inteira. Você pode clicar, passa 1 minuto e aí você passa já para outra coisa. Segundo Joana, são os tempos da frivolidade que nós estamos vivendo, que também atinge, não é, a todo esse trabalho que se faz aí, utilizando as plataformas, utilizando o YouTube, que muitas pessoas no Brasil inteiro, vocês têm visto, que têm disponibilizado o seu tempo para fazer esse trabalho de estudo junto com aqueles que querem. Aí precisa esforço, né, gente? Esforço, porque sem ele a gente não tem condição de trabalhar esse processo de crescimento espiritual, porque Joana ensinou, ele é desafiador, e se ele é desafiador, a gente precisa aproveitar todos os momentos existenciais para realizar hoje todos os deveres. Então, ao invés da gente estar chorando pelo leite derramado, pelo que está acontecendo dentro do nosso lar, se queixando, assiste uma palestra. Há dezenas, centenas, milhares no YouTube. Vão em busca dos palestrantes que vocês gostam. Eu assisto uns 5. Eu acompanho o trabalho de uns 5 palestrantes, né, semanalmente.
E aí eu me nutro, né, de um estudo muito rápido, muito fácil, né, que está à minha mão através do YouTube, e eu faço isso no meu celular, no notebook, onde eu estiver, né, eu consigo acessar. E aí, acessando, e o celular ainda é o meio mais rápido, mais fácil, porque em qualquer lugar você pode assistir qualquer palestra, contanto que você tenha um fonezinho de ouvido para não atrapalhar os outros que estão ali de junto. Então eu não perco tempo, eu vou ali fazer o exame, enquanto eu espero, palestra, e um caderninho eu boto na minha bolsa, um lápis, e eu vou anotando as referências importantes, que eu ainda não sei, eu vou anotando de livros, né, dos evangelhos, e ali eu ponho a data, ponho o nome da pessoa, coloco o título da palestra, porque se eu quiser depois voltar lá no YouTube para ver em outro momento, eu posso voltar, e aí eu já estou anotando. Isso é fácil, muito, muito fácil, só que precisa de algo que você tem que conquistar todo dia: determinação, planejamento. Sem determinação e planejamento, a gente não faz, porque a dona preguiça, ela costuma, né, trazer armadilhas incríveis. É a dona preguiça e a dona distração. Né? A gente se distrai com muita facilidade. Às vezes eu estou esperando em alguma clínica de olhos fechados para que eu me não distraia com alguma pessoa que entrou, que saiu. E ainda digo mais para vocês aqui em off, em segredo. Olha que segredo de tantas gentes. Eu fecho os olhos e fico assistindo, porque de repente pode entrar uma pessoa amiga, como já aconteceu várias vezes, e aí eu tenho que interromper aquilo que eu estou ouvindo, estudando, aprendendo, para dar atenção à pessoa. Então eu descobri que se eu fechar os olhos, normalmente 80% das pessoas, elas não batem em seu ombro nem lhe interrompem. Olha, mas este é o meu método, viu? O meu jeito. De vez em quando eu abro os olhos e assim, né? E olho ao redor, mas prossigo, continuo. Então vamos lá. Eu tenho pouco tempo, minha gente, nessa existência. O meu recomeço começou em 1950. Eu não sei o de vocês. Se começou em 1950, faz a conta aí para 2021. O meu recomeço já está no fim. Eu tenho que aproveitar todos os segundos da minha existência para aprender cada vez mais, de modo que o meu próximo recomeço, ele frutifique melhor do que está frutificando nesse. Porque todo recomeço, nossa irmã Joana nos ensina aqui no texto, que todo recomeço é uma oportunidade luminosa de prosseguir fazendo o bem, no trabalho do bem, mas é também uma reparação daquilo que nós nos equivocamos, que nós erramos porque quisemos, aí, né? Aí foi livre-arbítrio mesmo, usando o livre-arbítrio, nós realizamos tarefas que Jesus não aprovaria, né? Eu chamaria de tarefas más, né? Por quê? Por causa dos resultados em relação à destruição de outras pessoas, seja uma destruição moral, seja uma destruição patrimonial, seja uma destruição de oportunidade da pessoa alcançar os objetivos que ela traçou para ela própria, né, que a gente consegue estabelecer numa linguagem bem popular, né, puxa o tapete e a pessoa não adianta, não vai adiante, fala o mal da pessoa sem ela ter cometido aqueles atos, para que ela não seja convidada para um cargo melhor ou para um trabalho, um emprego. É muita coisa que vocês sabem muito mais do que eu, e eu sei um tantão. Então, recomeçar é uma oportunidade luminosa de prosseguir o trabalho do bem.
A primeira pergunta: qual é o trabalho do bem que eu realizo hoje nessa minha existência? Joana disse que a gente tem que se preocupar com o hoje, o dia de hoje. Nós estamos vivendo hoje, já estamos de noite, não é? Essa luz aqui é artificial. Nós estamos vivendo hoje o dia 15 de julho de 2021. Então, se é o dia 15 de julho de 2021, hoje, o que é que você realizou no trabalho do bem? Primeira pergunta. Porque isso é um planejamento diário, a realização para o trabalho do bem. O trabalho do bem não é só a gente dar esmola, que a gente confunde muitas vezes essa esmola que é uma coisa material. No trabalho do bem hoje eu dei 1 quilo de feijão. Isso é obrigação, gente. Olha, é dever, é obrigação. Mas como eu vou entender que isso é dever, isso é obrigação? Joana diz o seguinte, que o crescimento espiritual ele é desafiador porque ele requer esforço e que a gente precisa ter muito cuidado com 2 coisas, porque todo discípulo do Evangelho vai se deparar com essas 2 coisas que ela chama a atenção. Primeiro é o entusiasmo e segundo é a indolência, né? Então, qual foi o esforço que você teve em pegar 1 quilo de arroz de feijão da sua feira e dar para alguém? Teve esforço nisso? Teve, porque eu tirei uma parte do meu orçamento. Mas essa parte do seu orçamento para 1 quilo de arroz fez falta no seu orçamento? Não. Tá vendo? A segunda coisa, você está entusiasmado, você está dando coisas, mas procure dar algo de você. Veja na sua casa. Olha, primeiro você vai averiguar o patrimônio que você tem dentro de você, que você já conseguiu amealhar. O patrimônio da paciência, o patrimônio da indulgência, o patrimônio da benevolência, nesses valores espirituais que a gente vai construindo devagar em cada existência. Hoje, no dia 15 de julho, quanto de paciência você teve que doar para os outros familiares da sua casa? Quanto de compreensão e em quais momentos você teve que ouvir sem retrucar, de ouvir sem estabelecer qualquer relação de animosidade, de ouvir realmente, atentamente, as queixas do outro. Porque vocês sabem que a irritabilidade e a queixa, o irritável e o queixoso, são 2 tipos que nós encontramos em nosso lar toda hora. Sabe por quê? Porque também nós estamos inclusos nesse grupo aí. A gente também se queixa. Muitas vezes nós também ficamos intolerantes. Nós também não utilizamos a indulgência. Então a gente precisa utilizar esses valores para nós mesmos e para os outros. Primeiro o entusiasmo, né? Por tudo que a gente faz. Depois precisamos ter o cuidado, como nossa irmã Joana nos adverte, com a questão da indolência. Ontem eu estava muito paciente com você, muito boazinha, mas hoje eu não estou mais. Hoje não vai ter paciência. Né? Aí começa a irritação, começam os gritos, começam os insultos. E aí há de se perguntar, onde está esse valor moral que você está trabalhando com ele? Joana diz que nós precisamos ter um planejamento eficiente, diário para a nossa existência. Diário, porque quando o dia amanhece, que o sol nasce, lá para as 5 horas da manhã, 6 horas, é um novo recomeço.
Então, recomeço não é só da reencarnação. A reencarnação é o grande recomeço, mas todos os dias nós recomeçamos a nossa existência. Então, para todos os dias nós devemos ter um planejamento que seja eficiente. O que é um planejamento eficiente? É aquele que vai nos proporcionar uma execução facilitadora. Mais fácil, a gente vai executar com mais facilidade. Primeira coisa, faça o evangelho. Fazer o evangelho não é só abrir o livro do evangelho e ler o texto. Ligue-se com as energias mais altas. Peça a Jesus paciência para aquele dia, compreensão, tolerância. Pode ser que a gente caia e não tenha alcançado essa eficiência que nós queremos. Mas nós vamos estar alerta, porque muito cedo, quando abrimos os olhos, já procuramos nos alertar para as dificuldades que vão aparecer durante o dia, fora o planejamento das tarefas que nós já sabemos que serão executadas. Então, é preciso ter um grande planejamento, que é reencarnar, e mais microplanejamentos dentro de planejamentos. Porque é para cada dia. A semana se foi, eu olho para trás. E aí? O que eu consegui executar? O quanto de paciência que eu consegui demonstrar para com os outros? Essa paciência teve uma qualidade amorosa? A gente precisa ver isso. A nossa irmã Joana vai lhe ensinar sobre essa questão da ação da caridade, né? Ela diz que a ação da caridade é o momento mais nobre da alma. Por que será que ela vai dizer que a ação da caridade é o momento mais nobre da alma? Ela diz que é o momento mais nobre porque a gente precisa de qualificação espiritual. Passou o dia, durante a noite, nós vamos fazer a revista do nosso dia e vamos observar a nossa qualificação espiritual para este dia, hoje, para o dia de hoje. Qual foi a minha qualificação espiritual em razão do exercício da caridade, já que ele é o momento mais nobre do amor? Que a gente quer entender qual é o significado da lei de amor, como é que eu consigo pôr em prática essa lei do amor. E Joana vai dizer o seguinte, que a lei universal é realmente a lei do amor. A gente precisa entender o seguinte, que a lei do amor é quem vai gerar fraternidade e auxílio. Quando eu olho para alguém numa situação difícil, né, as pessoas moradores de rua, aqueles que moram em nosso lar, que são usuários de drogas, nossos familiares, seja um filho, um genitor, um sobrinho, alguém que está ali e que se enveredou pelo caminho do equívoco das drogas. A lei universal do amor vai dizer o seguinte, ele é seu irmão, não é? É o exercício fraternal que eu tenho que ter. Todo exercício fraternal vai gerar auxílio. E a fraternidade e o auxílio é que geram a solidariedade. Eu, quando falo que a caridade, para mim, a caridade material, ela não tem significado. Para mim, o grande significado é a solidariedade. Porque a solidariedade, ela sempre será os mais necessitados, que não são os moradores de rua, não são aquelas mamães que estão em estado de penúria, né? Que estão à margem da sociedade.
não são as pessoas que estão famintas pela rua. Não. Eu tenho que ter a solidariedade pela compreensão do que é a lei universal de amor. Então, só é solidário aquele que tem dentro de si o exercício fraternal, que diz: ali é preciso um auxílio, eu preciso auxiliar. E aí, então, eu vou em busca do auxílio para minorar o sofrimento daquela pessoa. Joana de Ângeles, como o tema é recomeço, vai falar a respeito, não existe recomeço sem reencarnação, né? Mas o que seria a reencarnação? Joana vai nos dizer que a reencarnação, ela compreende a grandeza da misericórdia de Deus. Sem nascer de novo, eu não posso aprender. Eu não posso aprender para traçar a minha caminhada passo a passo, diária, para criar os valores dentro de mim que vão me sustentar na fé e no entendimento até a plenitude. E que essa lei da reencarnação, que é uma grandeza da misericórdia de Deus, está sempre baseada na lei de justiça e bondade. Se você quebrou a vidraça porque você quis quebrar, no ímpeto de vingança ou de raiva, você vai ter que reparar o patrimônio alheio. Mas para reparar o patrimônio alheio, não vai ser fácil como você quer, não. Vai ter disenção, vai ter briga, discussão, vai ter BO na delegacia, ou então vocês fazem um acordo. E o dono da janela quebrada vai propor a você: faça seu orçamento que eu faço o meu. E aí você vai em busca de um orçamento na loja mais cara da cidade. E apresenta, porque aí você continua com raiva, não quer se vingar, né? Você disse que vai reparar, mas ainda continua raivoso e quer se vingar. E apresenta o orçamento ao dono da janela quebrada. O dono da janela, conhecendo que no bairro afastado daquela cidade tem uma loja com a mesma qualificação daquela loja cara, e faz o seu orçamento, que é a metade do preço, beneficiando o malfeitor. E aí vão discutir sobre o orçamento. Eu estou falando para vocês que eu lembrei desse caso, que ocorreu na minha rua há muitos anos. Tinha um orçamento que era metade do preço, feito pelo dono da vidraça, e um orçamento feito por aquele que quebrou a vidraça intencionalmente. E aí eles discutiam sobre isso e foi preciso um terceiro vizinho surgir para conversar e convencer o raivoso a aceitar o orçamento do dono da vidraça. E aí tudo se resolveu. Repare, isso é só um recomeço de reparação. Mais tarde eles se tornaram amigos, né? Ali era uma pirraça de raiva mesmo. Então, a gente vê isso, essa grandeza e essa misericórdia de Deus é realmente baseada nessa lei de justiça e bondade que vai permitir o aprendizado. Claro que os dois vizinhos, tiveram um aprendizado ali com aquele fato, aquela circunstância da vidraça quebrada. Depois eles se reconciliam e nessa reconciliação eles foram tratar um novo caminho, aprenderam que são eternos aprendizes, como nós todos somos. Aquele que não se acha um eterno aprendiz, ele está sendo guiado por uma presunção, por um orgulho muito grande.
porque a gente aprende todos os dias. A gente aprende estudando, a gente aprende pondo em prática o que a gente estudou, a gente aprende com o mendigo, a gente aprende com qualquer pessoa. Então, a vida é essa troca, como nos ensina a nossa irmã Joana de Ângeles. Eu ensino e eu aprendo. Olha que coisa linda. E esse trabalho de ensinar e aprender representa a autoiluminação, o processo de autoiluminação, que é um processo de cada um de nós. Então, toda reencarnação que é mais adequada e sábia, ela tem uma metodologia. Vocês sabiam que Deus tem uma metodologia específica? Que é promover o ser humano a conquistar o infinito. Alguém sabe aí me dar uma definição de infinito? Porque Galileu tem até um livro publicado, do finito ao infinito, por aí, sobre o infinito. É quando ele se extasiou, vendo tudo além da terra, que os outros no seu tempo não viam e o obrigaram a renunciar ao que ele via e podia comprovar, né, em função da religião da época. E ele, para permanecer vivo, porque ele ainda tinha realizações a serem feitas, ele permanece, né, reencarnado, renuncia ao que ele disse, mas ele disse de outro modo. Então, veja aí. Como nós somos filhos da misericórdia de Deus, né? E em sendo filhos da misericórdia de Deus, Joana de Ângeles relembra um fato muito interessante que ocorreu com Jesus. Vocês lembram aquela visita que Jesus recebeu da mulher equivocada, que tirou um frasco de perfume, o mais raro perfume daquele lugar, daquela região, né? E ela tinha esse perfume, e ela unta as vestes de Jesus, os pés de Jesus, e Jesus estava, todo o ambiente ficou contagiado por aquele perfume finíssimo. Naquele instante aparece Judas. O que Judas disse? Olhou para ela, olhou para Jesus e falou: que pena! A gente poderia ter vendido o perfume e ofertado o resultado aos pobres. Vendo? Como Judas tinha em sua mente dinheiro, valores. E mais tarde, ele vende Jesus por 30 dinheiros. Mas o mais importante desse fato ocorrido no tempo de Jesus é a resposta que Jesus dá. Judas, os pobres, sempre os tereis, mas a mim nem sempre eles terão. E assim eu termino o trabalho de hoje, pedindo a Jesus que abra nossa compreensão para que nós entendamos qual é o significado de estarmos aqui, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou depois de desencarnado. Então a gente vai pegar o Livro dos Espíritos para encontrar a resposta para todas estas perguntas. Então, que Jesus, em sua infinita misericórdia, abençoe todos nós nessa noite de quinta-feira, nos leve para nossos lares, cheios do propósito para o recomeço. Ai, já estou com 80 anos, como é que eu vou recomeçar? Pois recomece, porque a sua próxima existência terá esses dois caminhos: reparação e construção de autoiluminação. Que isso aí é um processo seu, só você pode fazer. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe.